E aí, galerinha do oitavo ano, beleza pura sem mistura? Professor Rogerson na área aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar, o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha. Vamos lá para a nossa aula de hoje, sem mais delongas e sem perda de tempo, vamos estudar medidas estatísticas, certo? Vamos aprender hoje a fazer alguns cálculos relacionados à estatística, tá bom? Capítulo 7 do nosso livro, página 120 a página 122, beleza? Muito bem, vou marcar aqui dia 19, capítulo 7, página 120 e 122. Pessoal, se preparem aí, certo? Sigam a dica que eu dei de fazer 5 questões a cada aula. Hoje já é para você concluir a 25ª questão, né? Ó, 5 encontros. Então é para você concluir hoje a 25ª questão, viu? Cuidado, se você não tiver já agora, nesse momento, com 20 questões prontas, já é um perigo, certo? E deixar para cima da hora aí as coisas. Aí você hoje faz mais 5, aí fecha em 25, beleza? Que nós só teremos mais um encontro com conteúdo, né? Com aula assim de conteúdo. Aí o outro encontro, dia 26, já vai ser revisão para a prova, beleza? E na sexta-feira da próxima semana, não é sexta-feira depois da manhã não. Na próxima semana, dia 28, aí já é a prova, eu já vou receber as 30 questões, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que as 30 questões tem que ser baseado, ó, capítulo 7 e 8. Você vai tirar de lá, capítulo 7, capítulo 7 e 8 não, capítulo 6 e 7, certo? Capítulo 6 e 7. Só recordando aí, não vale tirar a questão daquele passo a passo, viu? Tem aquelas questões lá do passo a passo, não vale. Você vai pegar questões ou das aplicações que tem lá, né? Tem a aplicação, aí tem lá várias questões, ou então do matemática mais, certo? Esses aí vale, mas do passo a passo não, beleza? Muito bem. Pessoal, as nossas medidas estatísticas, certo? Tem uma que é bem simples, né? Que a gente já tem costume de trabalhar com ela, que é a média aritmética, MA, né? A média aritmética de n números reais é o número que se obtém somando os n números e dividindo o resultado por n. Professor, não entendo nada quando tem esse negócio de n. Cara, é só tu pensar assim, ó. Vamos supor. A média aritmética de 5 números substitui n por 5, ó. De 5 números é o número que se obtém somando os 5 números e dividindo o resultado por 5. Substitui por um número que tu entende melhor. Professor, sempre tem que ser 5? Lógico que não, né, meu anjo? Pode ser 3, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, depende da questão. É por isso que ele coloca n, que ele não sabe quantos números você vai trabalhar lá na sua média, quando você for calcular a média aritmética, certo? Então você vai pegar a quantidade de números que ele te deu, soma os números, ó. Você soma os números, depois você divide pela quantidade de números, certo? Né? A média aritmética de n números, ou seja, uma certa quantidade de números. O que é que você vai fazer? Você vai somar aqueles números, depois vai dividir pela quantidade de números. Vamos supor que você tem aqui, ó, 10. Você quer fazer a média aritmética entre 10, 20 e 30, né? Então o que é que você faz? Você não tem 3 números? É, professor. Então ele quer dizer que n, ó, esse nzinho é igual a 3. Certo? Por quê? Porque você tem 3 números. Então o primeiro passo, soma os 3 números e depois divide pela quantidade de números. Divide por 3. Você não está somando 3 números? Então você soma eles e divide por 3. Vai dar quanto aqui? 60, né? 60 dividido por 3, que dá igual a 20. Essa é a média aritmética, ó. Esse 20 é a média aritmética desses 3 números, ó. 10, 20 e 30. Certo? Ah, professor, agora eu entendi. Então, tranquilamente. Isso aí é tranquilo. A média aritmética é sossegado. A gente já tem até costume de trabalhar, né, com elas. Foi que houve aqui. Eu acho, pera aí.
Só um minutinho. Ó, pessoal, nessa questão aqui, por exemplo, ó, tá pedindo, é só um exemplo, né? Ó, tá pedindo para calcular a média aritmética entre 2, 3, 5, 7 e 8. Primeiro você conta quantos números tem. Vamos ver quem é N, né? Ó. N é quem, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem 5 números, certo? O que é que você vai ter que fazer? Você vai somar os 5 números, ó. 2, mais 3, mais 5, mais 7, mais 8. E dividir pela quantidade de números. Divide por 5. Certo? Muito bem. Aí aqui vai dar o que, ó? 2 com 3, 5, mais 5, 10. E 7, 8 dá 15, vai dar 25, né? 10 com 15, 25. Dividido por 5. 25 por 5 vai dar 5. Então essa é a sua média aritmética. Certo? Aí ele tá explicando. O denominador é o número de termos, ó, que é o 5, né? Beleza. 25 por 5, média 5. Bem tranquilo, né? Segundo exemplo. Qual a média aritmética entre 1,27, 2,38, 4,76, 42,89? Então aqui você tem quantos números? O N aqui vale quanto? Ó? 1, 2, 3, 4, né? 4 números. Aí você vai somar os números, ó. 1,27 mais 2,38 mais 4,76 mais 42,89. Somando-os, você vai obter, ó, 51,3. Aí divide pela quantidade de números, né? 4, ó. Aí o resultado 12,825. Certo? Segundo o livro, né? Deixa eu conferir se está certo. (51,3) dividido por 3. Aqui por 3 por 4. 51,3 dividido por 4. 12,825. Tá certo. É isso mesmo, viu? Beleza? Isso mesmo. Média aritmética bem tranquilo, né? Soma os números e divide pela quantidade de números. Só isso. Agora vamos para a média ponderada. Essa média ponderada, pessoal, aí já tem que ter um cuidadozinho, certo? Vamos lá. A média ponderada de N números, ó, quantidade de números aí, seja lá qual for essa quantidade, é o número que se obtém multiplicando cada número. Ó, primeiro passo, você vai multiplicar cada número pelo seu peso. Por isso que é média ponderada, que ele vai de acordo com o peso de cada número. Professor, e o número pesa? Tem, na matemática tem um peso, ou seja, um valor, né, significativo ali para aquele número. Então você multiplica cada número pelo seu peso, que é como se fosse assim a importância daquele número dentro daquela quantidade de números, né? Somando esses produtos e dividindo, ó, aí você vai somar, né, os produtos. Que produtos, professor? Essa multiplicação aqui, ó, produto, né, multiplicação. Então você não vai multiplicar cada número pelo seu peso, aí depois que você multiplica, aí você vai somando todos esses produtos e dividindo o resultado pela soma dos pesos, ó. Aí você divide o resultado pela soma dos pesos. Então a média ponderada pode ser assim obtida. Ele dá um exemplo aqui, né? Seguinte, vai ter o exemplo prático aí, ó, mas só para adiantar. Vamos supor que tu tá fazendo uma prova de concurso. Aí eu tenho lá 10 questões de língua portuguesa. Aí ele diz assim, ó, com peso 2, né, ó, peso 2. E eu tenho 15 questões de matemática com peso 3, certo? Aí ele diz, faça a média ponderada. Beleza. Aí eu vou fazer lá, média ponderada vai ser igual. Eu não tenho que pegar o número e multiplicar pelo peso, ó, vai por partes, ó.
você obtém como? Multiplicando cada número. Qual é o número aqui? 10, né? Que é o número de questões. Pelo seu peso. Qual é o peso da língua portuguesa? 2. Então eu vou pegar o 10 vezes 2. Posso até colocar entre parênteses para não confundir. Aí eu vou, ó, somar esses produtos. Somar. Aí o outro produto é de matemática, né? Ó, vai ser 15 vezes 3. Aí dividindo o resultado pela soma dos pesos. Aí eu vou dividir. Aí a soma dos pesos. 2 mais 3, né? Não? 2 mais 3. Certo? Aí acontece o seguinte. Aqui agora é só resolver, né? O detalhezinho que você tem que estar atento é essa questão. Quem é o peso e quem é o número. Aí você tem que multiplicar o número pelo peso. Depois você vai somar esses produtos aí, certo? Aqui eu tenho o produto, ó, do número pelo peso das questões de português, e aqui eu tenho o produto do número pelo peso das questões de matemática. E aí depois eu divido esse resultado aqui de cima, ó, pela soma dos pesos. Cuidado para não somar os números aqui embaixo, viu? Você tem que somar os pesos, certo? Aí depois fica muito simples, é só resolver, ó. 10 vezes 2 dá 20, mais 15 vezes 3 dá 45, né? 15 vezes 3, 45, dividido por 2 mais 3 dá 5. Aí a média ponderada vai ser igual 20 mais 45 dá 65, dividido por 5. Isso aqui vai dar igual a 13, né? Se o espírito não me engana. Certo? Então é simples assim também. É só esse detalhezinho que você tem que saber. Multiplica o número pelo peso daquele número. Aí vai somando todos os números pelos seus respectivos pesos. E divide pela soma dos pesos. Pronto. Média ponderada. Então você vai acrescentar a ideia do peso aí no final. Certo? Vai acrescentando o peso tanto no produto como o denominador vai ser a soma dos pesos. Beleza? Pronto, galerinha. Aí vamos aqui para nosso próximo slide para você ver um exemplo. Ó. A média ponderada dos números 2, 3... A média ponderada dos números 3, 4, 5 de pesos 1, 2 e 2, respectivamente, é dada por... Preste atenção. Ó. Eu vou escrever aqui também. Ó. Média ponderada. Você está vendo aqui, mas eu vou escrever aqui embaixo para tentar explicar. Ó. A média ponderada, eu não faço o produto entre o número e o seu respectivo peso, ó. Não é? Ó, que é o número e o peso, ó. O número e o peso. Eu interliguei aqui para você visualizar, ó. Então eu vou multiplicar o 3, que é o número, pelo seu peso, que é o 2. Aí eu somo com o outro número e o seu respectivo peso, que é o 4, né? 3 vezes 2 não, é 3 vezes 1, né? Ó, o 3, o seu peso é 1. O 4, o seu peso é o 2. E somo com outro número, que é o 5. E o seu respectivo peso, que é o 2, né? Ó, tá aqui o 2. Pronto, em cima eu monto só assim, pessoal. Pego o número e o seu peso. O número e o seu peso. Multiplico o número pelo peso e vou somando esses produtos aí. E embaixo eu somo os pesos. Quais são os pesos? Ó? 1, 2 e 2, né? Então é 1 mais 2 mais 2. Certo? Agora é só resolver, ó. 3 vezes 1, 3. Mais 4 vezes 2, 8. Mais 5 vezes 2, 10. Aí divido. Quanto é que dá 1 mais 2 mais 2? Dá 5, né? Igual. Que dá 18 com mais 3 dá 21. Dividido por 5. Que isso aqui vai dar 4,2. Certo? Então a média ponderada é 4,2. Entenderam, pessoal? É bem tranquilo, é só relaxar. Respira. Inspira pelo nariz e expira pela boca. Certo? Quando você tiver com algum conteúdo assim que às vezes você tá achando que, né, é complicado, dá assim umas 3 ou 5 respiradas profundas para relaxar, entendeu? Tem que relaxar para poder o conteúdo
encaixar na sua mente aí, certo? Então, relaxe e pense. Número com peso, multiplico. E vou somando todos os números com seus respectivos pesos. Eu vou multiplicando o número pelo seu respectivo peso, depois eu somo esses produtos. E embaixo, no denominador, eu somo os pesos. Pronto. E o resto é só matemática mesmo. Só multiplicar, dividir e tal. Beleza? Aí vamos lá. Próximo slide. Média geométrica. Ó, nós vimos a média aritmética, não foi, ó? Média aritmética, só recapitulando. Média aritmética foi a primeira, que eu somo os valores e divido pela quantidade de valores, certo? Se eu tenho 3 valores, divido por 3. Se eu tiver 5 valores, divido por 5, por aí vai. Lembrando que eu tenho que somar os valores em cima, beleza? E divido pela quantidade de valores. A média ponderada, eu já vou considerar o peso de cada número, certo? Às vezes você pode ter uma dificuldade em entender a questão do peso. O que é esse peso do número? Com esse exemplo que eu dei aqui, pessoal, das questões, fica muito mais simples de você entender. Porque às vezes você vai fazer uma prova de concurso, aí cada matéria tem um peso diferente, certo? Que às vezes, por exemplo, você diz assim: ah, professor, lá na prova que eu fiz do concurso, língua portuguesa, eram 10 questões de peso 2. Aí, professor, a prova de matemática, as questões de matemática só eram 5 questões de matemática. Então eu vou estudar mais língua portuguesa, professor, porque tem mais questões. Preste atenção no peso. Vamos supor que matemática fosse peso 5. Entendeu? Aí se você fizer, ó, 10 vezes 2, língua portuguesa dá 20 pontos. Matemática, 5 vezes 5 dá 25 pontos. Entendeu? Então o peso, pessoal, faz toda a diferença, certo? Faz toda a diferença. Beleza? Porque você tem 10 questões de língua portuguesa, mas só é peso 2. Matemática, às vezes você diz: não, tem menos questões, não precisa estudar muito não. Mas o peso é maior, ou seja, ele vale mais. Cada questão de matemática vale mais pontos, certo? Cada questão de língua portuguesa só vale 2 pontos. E cada questão de matemática vale 5. Vale 5. Então, no final, as 5 questões de matemática valem mais pontos do que as 10 de língua portuguesa. Entendeu? Então, você tem que concentrar mais em matemática. Nesse caso aqui, que eu estou dando esse exemplo. Certo? Então, o peso faz a diferença. Então, isso é a média ponderada. Quando você tem pesos diferentes. Para cada número, você tem um peso. Ele pesa mais ou menos. Então você multiplica. É muito simples. Você vai multiplicar o número de questões, né, pelo peso daquela questão. E aí de todas as matérias, vamos supor. Esse é um exemplo assim mais claro para você entender essa ideia. Então você tem que multiplicar para saber qual é o valor da pontuação de cada matéria. E depois você divide pela soma dos pesos. Só isso. É só lembrar disso. Certo? Você tem que lembrar disso aí, não tem pra onde correr não. Tem que lembrar que você tem que multiplicar cada questão pelo peso, que é o número de questões pelo peso daquelas questões, e no final você tem que dividir pela soma dos pesos. Só isso. Vou deixar até anotado aí. Beleza, vimos a média aritmética, a média ponderada. Agora vai para a média geométrica. Tem uma pequena diferença, porque a média geométrica você vai trabalhar com raiz, certo? Beleza. Observa aí a definição. Dados 2 números reais positivos, A1 e A2, esse A1 e A2 é porque você não sabe qual é. Então na definição geralmente eles usam isso. Pode ser qualquer número aí. Aí você tem 2 números reais positivos. Sua média geométrica é o número positivo que se obtém multiplicando os números dados e extraindo sua raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque você tem 2 números. Ah, professor, quer dizer que se for 3 números, raiz cúbica? Sacou a jogada, né? A quantidade de números, pessoal, vem para cá, ó. Para o índice do radical. Entendeu? Aí tem um exemplo, ó. Calcule a média geométrica, né? De 2 e 8. Aí você vai fazer, ó. Média geométrica. Vai ser igual, ó. São quantos números? São 2 números, né? Então é raiz quadrada, ó.
Raiz quadrada, porque são dois números, então você vai indicar quantos números aqui no índice da raiz, certo? Aí, como raiz quadrada, eu não preciso colocar o 2, né? Aí eu multiplico os números aqui dentro, ó. 2 vezes 8, certo? 2 vezes 8 dá 16, então a raiz quadrada de 16 vai ser igual a 4. Só isso. Professor, é só isso só. Essa média geométrica ainda é mais fácil do que a ponderada, né? Porque a ponderada você tem que ficar ligado na questão do peso. Você tem que relacionar o peso à respectiva nota, ao respectivo número, certo? E depois você divide pela soma dos pesos. A média geométrica, simplesmente você vai fazer a raiz do produto daqueles números. Você vai pegar os números que você quer fazer a média geométrica, multiplica todos os números, aí você faz a raiz do produto desses números. Só que a raiz você tem que ficar ligado no índice. Você vai ver quantos números tem e coloca lá no índice a quantidade de números, ó. Se quisermos a média geométrica de 3 números, ó, extraímos a raiz cúbica do produto deles. Então se lembre, você olha quantos números tem, coloca lá no índice da raiz a quantidade de números. E você faz o que com os números? Multiplica, certo? Muito simples, bem tranquilo. Olha um exemplo aí agora. Vamos para lá. O professor Maurício, de matemática, lógico, né? Aplicou 2 provas e propôs 2 trabalhos. Ana conseguiu nota 8 na primeira prova. Então vamos ver, Ana conseguiu nota 8 na primeira prova, 9,5 na segunda. Vou colocar aqui, ó, primeira prova, segunda prova, 9,5, né? E 5,5 na apresentação do primeiro trabalho. Aqui é prova, né? Agora vamos para os trabalhos. Vou colocar aqui, primeiro trabalho, aqui é prova e aqui é prova. 5,5 no primeiro trabalho e 7 no segundo trabalho. Qual é a média de Ana se a média é calculada aritmeticamente? Aí, ó, já te deu o bizu, não foi? Bizu feroz a partir das notas obtidas. Então a média que você vai calcular, ó, é a média aritmética, o MA, lembra? MA, média aritmética. O que é que eu faço? Somo as notas e divido pela quantidade de notas. Então eu vou fazer, ó, 8 mais 9,5, 9,5 mais 5,5 mais 7 e divido. Tem quantas notas? 1, 2, 3, 4. Divido por 4. Vou vir bem para cá agora. Somando isso aqui, pessoal, eu tenho 10, 15, com 15, 25, né? Vou colocar aqui, MA é igual a 25 dividido por 4. Não é assim, ó? Eu jogo essa metade para cá, tenho 10, com mais 5, 15. Aí eu tenho 8 com 7, dá 15. Aí vai dar 30, mano. Dá 30, né? 25 não. 15 com 15, 30. Certo? 15 com mais 15, 30. Dividido por 4. É só dividir. 30 por 4 vai dar 7,5, né? Eu dividindo por 2 dá 15. Dividido por mais 2 dá 7,5. Pessoal, vou dar um bizu aqui para você dividir isso aqui, ó. Não é 4? Quanto é 4? Você concorda que 4 é 2 vezes 2? Concordo, professor. Então tu pode dividir 30 por 2, que dá 15. Dividir 30 por 2 dá 15. E depois 15 por 2, que dá 7,5. Entendeu? É só você trabalhar aí a mente. Não precisa nem fazer conta, né? Então quando o número é assim, você pode fazer essa divisão, né? Você divide, tá. Se você não consegue fazer direto, 30 por 4, você não faz direto. Aí você tenta quebrar o 4, que é o divisor, né? Você tenta quebrar ele aí, divide 2 vezes 2, né? 4. Aí você 30 por 2 dá 15. 15 por 2, de novo, dá 7,5. Aí a média aritmética é igual a 7,5. Que é esse exemplo aqui, pessoal, é bem parecido com o que a gente faz, né?
eu pego de vocês, eu pego a nota da presença, que vale 10, mais 10 pontos das atividades, mais 10 pontos da prova. Aí divido por 3, né? Eu faço uma média aritmética. Entendeu? Eu poderia fazer a média ponderada também. Não era legal? Por exemplo, ó, pessoal, o trabalho, vamos supor, a presença tem peso 1. Não era? Aí ficava legal, né? As atividades tem peso 2. E a prova tem peso 3. Ó. Aí tu tinha que ficar ligado, né? Tinha que ter presença, beleza? Tem que ter os trabalhos, beleza? E tem que dar atenção à prova, porque o peso é maior. Tá entendendo? Podia fazer assim também, né? Aí eu dividiria pela soma dos pesos aqui, ó. Ó, 1, 2, com mais 3. Ó, 1, mais 2, mais 3. Faria uma média ponderada. Não é não? No final tem 10 pontos, não é não? Ó. Por exemplo, aqui dá 10, com 20, 30, com mais 30, 60, dividido por 6 dá 10. No final a média seria 10, né? Mas eu poderia fazer assim, certo? Média ponderada. Acho que eu vou pensar nisso aí depois. Eu já tô ouvindo gente dizer: não, professor, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não. Uau! Nhau! Bora. Pra frente que atrás vem gente. Então, for lá, né? Média aritmética, beleza? Show de bola. Agora vamos observar isso aqui, ó. No supermercado, trabalham 4 supervisores, ganhando cada um 1.450 por mês. Opa, pai. Eu tenho, ó, 4 supervisores ganhando 1.450 por mês, né? Agora já tá muito parecido com média ponderada, não é não? Ó, tem 4 ganhando um valor. Tenho 20 caixas, ó. 20 caixas ganhando 950. Ó, eu tenho valores, né? 1.450, eu tenho 950, né? Tenho valores com pesos diferentes, ó. Não é não? O peso de cada um. E 40 auxiliares ganhando os R$500. Tá vendo aí a ideia? Em média, quanto ganha cada um desses empregados? Então, pessoal, o seguinte é isso. Você tem que entender bem direitinho cada tipo de média para você calcular no final. Você saber qual é a fórmula que eu vou aplicar aqui. Vou aplicar a média aritmética? Vou aplicar a média aritmética. Mas como assim? A média aritmética você não lembra que é só você somar os valores e dividir pela quantidade de valores? É, professor. Mas como é que você tem aí? Como é que você vai somar os valores? Ah, não, professor. Eu vou somar 1.450 mais 950 mais 550 e vou dividir por 3. Mas e esses outros números aqui servem para quê? 4, 20, 40. Para que serve? Entendeu? Então você tem que saber identificar qual tipo de média você vai utilizar, certo? Aqui eu vou utilizar a média ponderada. A média geométrica nem se fala aqui, né? Que a média geométrica eu só multiplico os valores e faço a raiz daquela quantidade de valores. Ó, média ponderada, eu vou pegar o valor, que é 1.450, vezes o peso, que é 4, mais o valor, que é 950, vezes o seu peso, que é 20, mais o valor, que é 550, vezes o seu peso, que é 40, e divido pela soma dos pesos. Quais são os pesos? 4 mais 20 mais 40. Beleza? Simples assim, pessoal. Aí você vai lá para a média ponderada, vai ser igual 1.450 vezes 4 vai dar quanto? Professor, não sei não. Tu pode fazer de cabeça ou pode multiplicar direto. Ó, de cabeça tu pode multiplicar por 2, porque 4, né, 2 vezes 2, então tu pode multiplicar 1.450 por 2 primeiro, aí o resultado multiplica por 2 de novo. 1.450 por 2 vai dar 2.900, né? 2.900. Aí 2.900 vezes 2 vai dar 5.800, né? Mais 950 vezes 20. Eita, professor, não sei fazer isso aqui não. Cara, é só tu pensar assim, ó. Não tem 950 vezes 20? É. 20, tu concorda que é
10 vezes 2. Concorda? Concordo, professor. Então você vai pegar o 950 vezes 10. Dá 9.500, né não? Vezes 2. Dá quanto? Dá 19.000, né? 9.500 vezes 2 dá 19.000. Certo? Vai fazendo aí de cabeça. Se quiser fazer direto, tu faz, entendeu? Mas tudo bem. E 550 vezes 40. Eita, professor, agora o bicho pegou. 550 vezes 40. Esse 40, pessoal, tu vai distribuir do jeito que tu quiser. Ah, professor, 40 é 10 vezes 4. Show de bola. 550 vezes 4 vai dar 5.500. Aí vezes 4, né? Aí diz, professor, eu não sei fazer 5.500 vezes 4. Então desmembra o 4, pessoal. O 4 não é 2 vezes 2? Então 5.500 vezes 2 dá quanto? Dá 11.000, né não? 5.500 vezes 2 dá 11.000. Vezes 2, que tu multiplicou por esse, agora vai por esse. Dá 22.000. Faz tudo de cabeça aí, ó. Mais 22.000. Certo? Pessoal, tô usando 550, mas na verdade o salário é 500, né? Eu não sei de onde foi que eu tirei esse 50. Corrigir aqui, ó. Aqui é 500, cara. Agora ficou mais fácil, né? Não foi que eu tirei esse 550. Acho que é porque eu tava com a cabeça ali no 950. 500 vezes 10 dá 5.000, né? Aí 5.000 vezes 4. Se tu souber, tu faz direto. Se não, tu desmembra o 4. Mas aqui, ó, 5 vezes 4 dá 20. E aí eu repito o 0, ó. Dá 20.000. Onde foi que eu tirei esse 5, meu Deus? É a idade. Vamos lá. 20.000. Dividido por 64, né? Dividido por 64. Agora é só tu somar, ó. 20 com 19 dá 39. Com mais 5, 39 com 5 vai dar 44.800, né não? Média ponderada vai dar 44.800. Pessoal, não estou fazendo isso aqui bem passo a passo porque é o seguinte: soma é para vocês saberem somar, né? 8º ano. Se não souber somar 20.000 mais 19.000 mais 5.000, tem que fazer revisão aí de soma, entendeu? De adição. E aqui eu tô fazendo direto, não tem 20.000 com 19.000, 39.000, 39.000 mais 5.800. Então eu faço mais os 5.000 logo, ó, 39 mais 5 dá 44, mais 800, 44.800, dividido por 64, certo? Quando você fizer essa divisão aqui, você, professor, eu não sei fazer assim direto não. Desmembra, cara, o 64, entendeu? Tu pode desmembrar. Quem é o 64? Aí tu vai dizer, rapaz, é 8 vezes 8. Então tu pode dividir, ó, 44.800 por 8 primeiro, ó. Aí depois divide pelo 8 de novo. Se tu quiser fazer assim, também pode. Se tu não souber dividir direto por 64, entendeu? Eu não sei dividir direto por 64. Tu vai deixar de fazer a questão por isso não. Desmembra o 64. Vai ficar 8 vezes 8, né não? Beleza, então tu divide por 8 primeiro. O resultado eu divido por 8 de novo. Ó. Vou só te mostrar que é o jeito ninja de fazer aqui o negócio, ó. 44 por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40. Para 44 falta 4, baixa o 8. Aí 48 por 8 dá 6. Com esse 6 vezes 8 dá 48. Nada, 0, 0. Aí divide por 8 de novo, ó. Entendeu? 56 por 8 dá 7. 7 vezes 8, 56. Para 56 dá nada. E os 2 0 eu taco aqui, ó. Então dá 700. Média ponderada igual a 700. Então essa é a média de salário aí, ou funcionário, vamos dizer assim, né? Considerando o peso de cada um. Porque ele paga salário, pessoal, a ideia é essa, ó. Ele não paga salário para 64 funcionários, e não tem salários diferentes, Então hoje o dono desse supermercado aqui, o proprietário, ele tá pagando uma média por pessoa de R$700, certo? Beleza? Porque se ele multiplicar 700 por 64,
ele vai obter esse valor total aqui, ó. Ele não paga por todos os funcionários, ele não paga 44.800? É. E ele não está pagando esse salário a 64 funcionários? É. Então, se tu multiplicar os 700 vezes 64, vai obter o valor total. Então, a média ponderada, pessoal, nada mais é do que o quê? Você vê quanto é que o cara está pagando para todos os funcionários, depois divide para a quantidade de funcionário. Entendeu? Você viu que foi isso que nós fizemos, ó. Eu peguei essa questão da ideia do peso, é por isso, porque você paga um valor a tantos, paga 1.450 a 4 funcionários, paga 950 a 20, paga 500 a 40 funcionários. Então cada funcionário vai ter um salário diferente, né? Pela função que eles exercem. E aí você vai fazer o que no final? Somar o valor total que o patrão paga para esses funcionários. Então como é que você faz isso? Pegando o salário de cada um e multiplicando pela quantidade de pessoas que exercem aquele cargo. Que essa quantidade de pessoas é o peso. Se transforma no peso. No final tu multiplica, ó. Tu divide pela soma dos funcionários, pela quantidade de funcionários, que é o peso. Entendeu? Pode observar que isso foi feito. Eu somei quanto é que o cara paga a todo mundo e depois dividi pela quantidade de funcionários que ele tem, para descobrir o valor que é pago em média para cada um. Quanto ele gasta em média, né, para cada funcionário. Beleza? Show de bola. Seguinte, vamos lá. Agora calcule a média geométrica de 15 e 60. Média geométrica, pessoal, tem quantos números? 2 números, né? Então é raiz quadrada. E eu, quando é quadrada, eu não preciso colocar aqui. E o que é que eu faço com os números? Eu multiplico, não é não? Multiplico, certo? Muito bem. Então é só resolver agora. 15 vezes 60 vai dar quanto? Professor, não sei não. Desmembra, cara. Dá pra tu fazer de cabeça, ó. 15 vezes 60, né? 10 vezes 6, ó. Desmembra 60. Entendeu? Professor, mas eu não sei quanto é 15 vezes 6. Desmembra, cara. 2 vezes 3. Dá pra tu desmembrar o 6, não? Em 2 vezes 3. Ficou mais fácil? Aí tu vai vendo. 15 vezes 2 dá quanto? Dá 30, não é não? 30 vezes 3 dá 90, não é não? 90. Então tu fez, ó, 15 vezes 2, fez 30 vezes 3, deu 90. Aí sobrou o quê? 90 vezes 10 dá quanto? 900. 90 vezes 10 deu 900. Se tu não souber, vai desmembrando e faz de cabeça, mano. Dá pra tu fazer tudo de cabeça aqui, certo? Aqui, ó, se tu já souber quanto é 15 vezes 6, também dá pra fazer direto, ó. 15 vezes 60 é 10 vezes 6, né? Quanto é 15 vezes 6? Dá 90. 90 vezes 10, 900. Certo? Faz direto, porque aquele negócio da gente tá toda a vida, macho, armando conta, ó. 15 vezes 60 é 0. 5 vezes 3, 6 vezes 5 dá 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 mais 3 dá 9, dá 900. Show de bola, tu faz isso aí, certo? Foi assim que nós aprendemos, não foi? Na escola, foi. Então pronto. Mas se tu quiser ganhar tempo, tu faz de cabeça, não. 15 vezes 6 dá 90, vezes 10, 900. Pronto. Raiz quadrada de 900. Quanto é a raiz quadrada de 900? Vamos chutar aqui. Quanto é 30 vezes 30? Hã? Dá quanto? 0, 0, 3 vezes 3, 9. Então a raiz é 30. Entendeu? Então a minha média geométrica é 30. Show? Agora vamos fazer essa média geométrica aqui, ó, entre 20, 27 e 50. Média geométrica vai ser raiz cúbica, né, agora. Porque eu tenho 3 valores, ó. Então raiz cúbica entre 20, 27. Aí aqui eu multiplico, né, ó. 27 e 50. Ah, professor, eu quero ver o senhor faz essa multiplicação agora aí com esse negócio de desmembramento. Sei não, vamos ver se dá certo, né? Ó, 20 vezes 27 vezes 50. 27, pessoal. Fica mais fácil eu fazer, será que desmembrando esse? 27, 20 é 2 vezes 10. E 50 é 5 vezes 10, né? E o 27 eu ponho aqui no meio, ó. Tô desmembrando tudo. Aí eu faço 27 vezes 2, ó. Vou fazer assim, ó. 27 vezes 2 dá 54.
Não é não? Beleza. 54 vezes, ó, 10 vezes 10 dá 100 vezes 5, certo? Aí já usei o 5 também. Show de bola. Agora 54 vezes 5. E aí? Dá quanto? Vamos lá, pensa aí um pouquinho. De cabeça, para não estar usando calculadora, mano. Tira esse vício de estar usando calculadora, cara. Tira o vício, certo? Aí tu, rapaz, eu não sei, professor. Desmembra. 54. Tu concorda que pode ser 6 vezes 9? Quanto é 6 vezes 9? 54. Desmembra. Certo? Ah, professor, é mais fácil fazer direto. Ah, tu escolhe. Eu tô só dando uma outra ideia, né? Você pode utilizar se quiser. Aí 5 vezes 6, pessoal, é 30. Ó, vezes 9 vezes 100. 5 vezes 6, 30. Aí repetir o 9 e o 100, né? Vou riscando aqui para não confundir. Aí 30 vezes 9 dá 270, né não? Porque 3 vezes 9 não é 27? Aí baixa o 0. Vezes 100 agora. Aí vai dar quanto? 270, 00. 27 mil. Entendeu, ó? 27 mil. Professor, fica uma conta medonha. Aqui é porque eu estou fazendo passo a passo do que tem que funcionar na tua mente. Com a prática, tu tem que fazer isso aqui mental, entendeu? Não precisa estar escrevendo não, vai fazendo mentalmente. Certo? Por aí vai. Professor, não tinha outro jeito mais rápido? Não tinha. É só você raciocinar. É por isso eu estou fazendo isso aqui para ativar a tua memória, a tua mente, para usar esses artifícios, esses recursos, certo? Mas tu podia fazer isso aqui direto, ó. 50 vezes 20 dá quanto? 5 vezes 2 dá 10. Aí baixa os dois zeros. Vezes 27. Olha aí. 27 vezes 1000 dá 27 mil. Professor, por que você não fez logo assim? Para ativar a tua mente, para tu ter uma visão mais ampla, entendeu? De como pode funcionar a coisa, certo? Então vai ficar a raiz cúbica de 27 mil. Você viu que eu não usei calculadora e nem precisei fazer aquela conta lá, ó. Ah, vou fazer 20 vezes 27. Aí 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 2 é 14, né? 7 vezes 2, 14. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 2 é 4. Aí lá vai, ó. 0, 4, 5. Aí vezes 50. Aí 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 4 é 0. 0 vezes 5 é 0. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 4 dá 20, vamos 2. 5 vezes 5, 25 com 2, 27. Aí 0, 0, 0, 27. Entendeu? Olha. Fica a teu critério. Você tem esse método tradicional e tem um ninja. Aí você utiliza aí o que você achar melhor. Beleza? Então a média geométrica vai ser igual a raiz cúbica de 27 mil. Certo? A raiz cúbica de 27 mil vai ser quanto? Média geométrica igual a 30. Beleza? Certo? Porque 30 vezes 30 dá 900. 900 vezes 30 dá 27 mil. Show de bola. E a quarta e última questão. Presta atenção no movimento. Ó. A média aritmética dos elementos do conjunto 17, 8, 30, 21, 7 e x supera em uma unidade a média das extremidades desse conjunto. Se x é um número real, tal que x é maior que 8 e menor que 21 e x diferente de 17, então a média aritmética dos elementos desse conjunto é igual a... papai! Presta atenção que ele está falando em média aritmética, não é não? Então a média aritmética do conjunto é 17 mais 8 mais 30 mais 21 mais 7 mais x, né? Dividido pelo quê? Pela quantidade de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Essa é a média aritmética do conjunto. Vou até aqui, colocar aqui, ó. Média aritmética C. Que é do conjunto, todinho. Aí, ele diz que tem a média aritmética das extremidades, né? Ó. Tá, supera em uma unidade a média das extremidades. Então, eu vou colocar aqui, ó. Média aritmética das extremidades. Vai ser o quê? 17... mais x dividido por 2. Não é não? As extremidades, né? 17 e x. É. Então você faz média aritmética das extremidades, 17 mais x sobre 2. Preste atenção no que é que ele está dizendo. A questão está dizendo o seguinte. Que a média aritmética do conjunto, ela supera em uma unidade a média das extremidades.
Então você concorda que a média do conjunto é igual à média aritmética das extremidades mais 1? Não é isso que ele está dizendo? A média aritmética dos elementos do conjunto supera, se supera porque é mais, né, não? É em uma unidade a média das extremidades. Então você vai pegar a média das extremidades mais 1. Entendeu? Muito bem. Agora aqui é só substituir, papai, ó. Essa média aritmética do conjunto eu vou somar logo, ó. 17 mais 8 mais 30 mais 21 mais 7. Vamos ver aqui. 17 mais 8 dá 25, né? Com 30 vai dar 55. Com mais 21 vai dar 76. 76. Com mais 7 vai dar 83, não é não? 76 mais 7, 83. Então essa média do conjunto é 83 dividido... Opa, 83 mais x, né? É 80... Bora, meu filho dos outros. 83 mais x dividido por 6. É que tu vai somar aí. Não vou fazer aquela continha toda, não sei o que não. Tu soma. Faz do jeito que eu fiz aí que dá certo. Aí a média aritmética das extremidades é 17 mais x sobre 2 mais 1. O que é que eu vou fazer aqui para resolver? O bendito MMC, né? O bendito MMC. Vou fazer o MMC entre os denominadores, ó. 6, 2 e 1, ó. 6, 2 e 1. Divido por 2, 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1 e 1 eu não divido, só baixo. Agora eu divido por 3, 3 por 3 dá 1, 1 eu não divido e 1 eu não divido. 2 vezes 3, 6, então MMC é 6. Certo? Aí eu vou, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes isso aqui tudinho, vai dar isso aqui tudinho, 83 mais x. Igual. Igual, meu. 6 dividido por 2 dá 3. Aí eu multiplico 3 por isso aqui de cima, ó. 3 vezes 17 dá quanto? 51, né não? E 3 vezes x dá 3x. Aí, ó, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6. Aí, como eu fiz, ó, de tudo, de um lado e do outro, o denominador some. Ele vai embora. Se eu tivesse feito só de um lado, aí o denominador não ia embora. Mas como eu fiz logo de tudo, o denominador some, certo? Agora, papai, é só resolver a equação do primeiro grau, não é não? Equação do primeiro grau. Vou pegar esse x aqui, papai, ó, jogar lá pro outro lado, certo? Porque ele é menor do que o outro x que tem lá, então eu jogo para lá, fica melhor. E o que tem de número eu jogo pro lado de cá. Eu vou subtrair logo aqui, ó, 51, subtrair não, somar, né? 51 mais 6 dá quanto? 57, né? Então eu vou colocar 83 menos 57. Porque eu fiz logo essa adição aqui, pessoal. 51 mais 6, 57. Então deu 57 positivo na adição. Jogo para o outro lado na subtração. Do outro lado vai ficar 3x menos x. Ó. X está na adição, passa para o outro lado na subtração. 83 menos 57 vai dar quanto, pai? 6, 26, né? 26 igual a 2x. Aí, ó, esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, certo? Então vai ficar, vou colocar bem aqui, 26 dividido por 2 igual a x. 26 por 2 dá 13, né? Igual a x. Beleza, encontrei a resposta. Ei, professor, mas não tem alternativa não. Tenha calma, meu anjo. Veja qual é a pergunta. O que é que ele quer? Ó, então, a média aritmética dos elementos desse conjunto é igual a... Ele quer isso aqui, ó. Média aritmética do conjunto. Ele não quer o valor de x. Ah, professor, agora eu entendi. Vamos para a média aritmética do conjunto. Ó, média aritmética do conjunto é igual a 83 mais x dividido por 6, não é não, ó? Média aritmética do conjunto. Quando eu somei isso aqui tudinho, esses números, não deu 83? 83 mais x dividido por 6. Então a média aritmética do conjunto vai ser 83 mais 13, que o valor de x é 13, dividido por 6. Média aritmética do conjunto vai ser 96 dividido por 6. Não é não? 96 por 6. Vou apagar isso aqui agora.
E a média aritmética do conjunto vai ser igual a 16. 96 dividido por 6 dá 16. Beleza? Professor, não sei nesse negócio aí não. Não tô sabendo disso não. Desmembra o 6, cara. 96 dividido por 6. Professor, eu não sei não. Faz assim, ó. 2 vezes 3, cara. 6, né? 2 vezes 3. 96 por 2 dá quanto? Não dá 48? 48 dividido por 3 dá quanto? 16. Certo? 16, letra A de arroz com feijão. E é moleza. Galerinha, essa daí foi a nossa aula de hoje. Tudo bem? Recapitulando aí o nosso conteúdo da próxima aula, página 124 até a 127. Show de bola. Vamos trabalhar com probabilidade, né? Bem tranquilo também, certo? E qualquer dúvida aí, como sempre, é só entrar em contato, tá bom? Um abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.